Bom, pessoal, vamos agora falar em regressão múltipla. E não se engane, tá? Tem algumas coisas adicionais aqui que a gente tem que considerar com relação à regressão simples. Então, não é a mesma coisa. Não é só acrescentar um x e fazer as mesmas análises. Tem muito mais. Então, vamos para o conceito aqui da regressão múltipla, tá? Ela é uma extensão da regressão linear simples. Ele é uma extensão da regressão linear usada para modelar a relação entre uma variável y e mais de uma, né, variável independente. Pode ser uma, pode ser duas, três, n. E aí o que acontece? O modelo matemático ele fica muito mais complexo. Tá? Então nós temos aqui a saída. Nesse exemplo aqui nós temos duas variáveis, x1 e x2. Tá? O B são as constantes. E olha que interessante aqui, gente. Olha, aqui já não tem na regressão simples, que a gente tem que levar em consideração. Você está vendo aqui, gente, esse B3 vezes x1 vezes x2? Ou seja, há uma possibilidade de existir interação entre os x's. E isso impacta no resultado do modelo. Algo que não existe numa regressão simples. Tá bom? E tem um erro, tá? Mas todos têm um erro, então tudo bem. Então preste atenção nesse B3, X1, X2, entendeu? B3 é só uma constante. Mas o peso que ele tem dentro do modelo. Tudo bem? Aí, pessoal, tem algumas premissas. Primeiro, a questão dos residuais tem que ser independentes entre si, tá? Independência dos erros, que eles chamam. Homocedasticidade. Eu tenho que verificar que a variância dos resíduos é constante. Tá vendo um monte de nome esquisito aí, gente, mas na prática eu vou explicar tudo, tá? Normalidade dos erros, resíduos seguem uma distribuição normal, isso já é o que se aplica. E a questão da multicolinearidade, que é essa questão da correlação entre as variáveis x. Tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho que levar isso em consideração. No exercício vai ficar mais claro, gente. Aqui estão os passos para você não lembrar, tá? Eu nem fiz nenhum exercício aqui, eu vou fazer junto com vocês. Vamos aqui em Static Regression, coloca os valores, a gente analisa o residual plot, e aí, gente, a gente tem que entender o seguinte, observar os coeficientes, tá? Nós temos aqui, verificar o R-square ajustado, R-square e R-square ajustado, P-value, o VIF de multicolar, que analisa a multicolinearidade, o erro associado, MELO-CP, que é um indicador maluco que eu vou mostrar para vocês, e análise de resíduo. Então, o que ele faz? A diferença da regressão múltipla para simples é que na múltipla eu analiso mais itens. Tá? Mas o conceito é o mesmo. E é essa diferença que eu quero mostrar para vocês o que eu tenho que analisar. Tudo bem? Legal, gente. Quais são os critérios, gente? Olha a quantidade de critério que tem, gente. A variável de saída deve ser contínua, mas a variável de entrada pode ser contínua discreta. Então, isso é uma coisa boa, entendeu? Eu não sou obrigado a colocar os x todos contínuos. Eu posso ter discreta. Mas, se eu não me engano, eu tenho que ter uma, pelo menos, contínua. Não me engano, tá? Eu acho que não. Não lembro mais. Tá? O p-value, para cada preditora, tem que ser maior do que 0,05. Não é que tem que ser. É que se ele for maior do que 0,05, eu posso remover ele do modelo. Então, pessoal, não é só colocar os x's lá e tudo bem. Ele pode estar fazendo mal o modelo. E eu posso, então, tirar ele do modelo. Essa é a jogada. Isso é quando eu estou fazendo o processo de otimização do modelo. Tá? O VIF, gente, que é Variation Inflation Factor, indica a multicolariedade entre as preditoras, só que ele tem um pequeno probleminha. Ele não tem no modelo mais antigo do Minitab, mas tem no novo. Tá? Aí vem o quê? Eu tenho que tentar buscar o modelo que tem maior square, e maior square ajustado, tá? E menor valor do erro, claro, certo? Tem um erro associado ao modelo. Tem um indicador chamado MALO-CP,
que ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser mais próximo da quantidade de preditoras, acrescentando mais um. O que é preditora? É a quantidade de x's. Eu sei que eles usam as palavras malucas, mas... Eu, né? Eu que escrevi isso aqui. Mas isso aqui nada mais é do que as variáveis independentes, que são as variáveis x. Tá? Mais um. Aí você soma mais um. Tem também um tal de desvio padrão residual que tem que ser menor do que 2. Ele faz uma análise residual com isso. O ideal é que seja menor do que 2. E ainda a análise do residual deve ser feita para verificar a análise gráfica e a normalidade do residual. É um monte de coisa, viu, gente? Aí eu acho legal que a pessoa gera uma equação maluca, não analisa nada disso e começa a usar. Não vai funcionar, gente. Ou então corre um grande risco de não funcionar. Tá bom? Tá confuso? Tá, mas quando eu fizer um exercício com vocês, que é esse daqui, ó, eu estou aqui no arquivo regressão múltipla 1 e eu quero fazer uma análise de um x, de um y com 2x. Tranquilo? Vamos ver o que é que dá, gente. Me acompanha, por favor, aí, tá? Faz junto comigo, viu, gente? Cadê regressão simples? Ele não tá aqui, gente. Não tá. Deixa eu colocar rapidinho aqui ele. File, new. Isso aqui é regressão múltipla 1, né? Regressão múltipla 1. Pronto. Deixa eu pegar aqui do arquivo que eu tenho ele aqui, gente. Aqui, ó. Eu estava olhando ele agora aqui. Ok. Ctrl C. Volta. Regressão múltipla. Joga aqui. Pronto. Agora nós temos valores. Regressão múltipla, gente. 1y e 2x. Não me interessa o que é, tá? Eu quero só saber se eu consigo validar o modelo dele. Tá bom? Então, nesse caso, eu não estou analisando aquela questão prática, se tem relação, né, se existe casualidade ou não, tá? Eu já estou supondo que está tudo tranquilo e que existe correlação e não casualidade. Vamos lá, gente. A gente vai aqui em Stat, Graph, Stat, Regression. Aqui eu vou colocar o Y, que é a resposta, e aqui eu vou colocar x1 e x2. Eu vou tirar o residual por enquanto, não está aqui, e vou gerar. Olha o que ele já fez aqui, gente. Ele já fez um monte de coisa, viu? É até mais completo, inclusive, a análise estatística. Tá aqui, ó. Regressão múltipla 1, tá? Ele gerou a equação, tudo bem? Inclusive, tá bem simples essa equação. Nós temos aqui, olha, o modelo aqui dos P's está tudo abaixo de zero, mostrando que tudo é importante. Tá? O R-square ajustado está 98,6, gente. Tá excelente, tá bom? Excelente mesmo. Aqui a questão da regressão. Lembra do p-value que a gente calculou? Para verificar, né, se as variáveis são dependentes ou independentes. Como dá zero aqui, a gente tem que as variáveis são independentes. São dependentes, desculpa. Tá? Isso aqui, a gente não usa, mas que está associado com erro. A gente acaba usando mais isso aqui, gente. Ó. A gente tem um residual aqui, olha. 2 residuais, tá? Aí, o que que acontece? O ideal é que eu tenha, no máximo, 2, tá? E ele está passando 2,8 aqui. E está passando negativamente. Então, o que que acontece? Ele está falando aqui que pode ter algum outlier. Certo? Esse é um ponto de preocupação. Eu inviabilizo esse modelo por causa disso? Não. Por quê? Porque já está muito bem aqui o RSQL ajustado. Então, mesmo com esse outlier, o modelo está muito bom. Então, não preciso me preocupar com ele. Agora, o que é que podia acontecer, gente? Eu poderia ter um R-square baixo, um alto índice de outlier, aí eu tinha que resolver esse problema do outlier para tentar aumentar esse R ajustado. Entendeu? Legal. Posso usar a equação dessa forma? Posso. Devo? Não ainda. Eu posso fazer uma otimização dele e ver se eu não consigo remover o x1 e o x2. Eu acho muito difícil, tá? Porque está muito bom. Mas vamos tentar? Vamos lá, gente. Aí aqui já é uma coisa nova para você, tá bom? Eu vou em Stat, Regression, Fit Line Plot, Best Subset, desculpa. Tá? O Y é o tempo. Aqui, pessoal, é outra coisa interessante, tá? É o seguinte.
Aqui, imagina que eu tenho vários x para colocar nesse modelo. Pela sua experiência prática, você sabe que um x é altamente importante e não dá para tirar do modelo de jeito nenhum. Então, o que é que eu faço? Eu coloco nesse aqui, ó. Ele tem que estar, em todos esses modelos, ele tem que estar o x1. Tá? Eu estou obrigando que o x1 apareça sempre. O x2 é free. Então, eu coloco aqui e aqui. Tá? Eu sou obrigado a colocar nos dois. Tá? Então, qual é a mensagem que eu estou passando aqui? Na verdade, eu vou até testar se eu preciso colocar ele aqui, tá? Vamos colocar x1, x2. Mas qual é a mensagem que eu tenho aqui, pessoal? Que o x1, obrigatoriamente, ele vai entrar no modelo de qualquer forma. Não me interessa os resultados que ele der. E o x2 é opcional. Por isso está no free. Vamos ver se funciona desse jeito? Funciona. Tá. Aí, eu vou voltar para cá, é o seguinte. Eu preciso colocar, gente, o x1 e o x2, porque ele não apareceu o x1 e o x2 aqui. Então, volta, era o que eu tinha falado antes, tá? x1 e x2, tá? Ou até mesmo, deixa aqui para ver. Pronto, é isso que eu queria mostrar. Nós temos aqui, gente, tá? O quê? Nós temos aqui o R² ajustado, que estão muito bons, por sinal. Cada linha que você está vendo aqui é uma combinação, gente. Você está vendo aqui o x1, x2? Tá vendo esse x aqui embaixo? É porque coincidiu, tá? É x com x. Aqui está falando o seguinte, que nesse primeiro modelo aqui, eu tenho x1 apenas. Nesse outro modelo que eu tenho aqui, eu só tenho x2. E nesse outro modelo que eu tenho aqui, eu tenho x1 e x2. Tá bom? Legal. Aí, qual seria o melhor modelo? Tá? Eu vou analisar aqui, ao mesmo tempo, o R² ajustado, tá? Que já está mostrando que está muito próximo, mas o que tem as duas variáveis está um pouco melhor. O MELO-CP, que é a quantidade de preditoras mais um, tá? O ideal seria o mais próximo que tiver. E quantas preditoras a gente tem, gente? Nós temos dois, que é o x1 e o x2. Então é x1, x2 e somo mais um. Tá certo? Então o que é que nós temos? Nós temos aqui o valor 3. E qual é o ideal? 3. Que é x1, x2 mais 1. 3. Aqui deu 3, coincidiu, entendeu? Então, o MELO-CP ficou muito alto se eu usar apenas o x1 e o MELO-CP ficou muito alto se eu usar o x2. Não compensa, entendeu? E ainda para resolver isso de uma vez por todas, o R² ajustado é o maior que tem. Tá? Aí, com relação ao erro, que é esse R aqui, você concorda comigo que está tudo muito parecido e ainda esse modelo aqui com os 2x está mais baixo? Ou seja, o modelo mais perfeito que a gente tem é colocando o x1 e o x2 e não tirando nenhum dos dois. Essa é a conclusão baseada em que análise, pessoal? R² ajustado, MELO-CP, erro, tá? Aqui eu não consigo ver o VIF, porque não pega no Minitab aqui, entendeu? Aqui tem um probleminha que a gente identificou, mas como a R² está muito bom, a gente pode deixar passar. Se isso aqui tivesse impactando muito, o R² ia ficar baixo. E é isso, gente. Aí a gente valida o modelo. Aí voltando para cá de novo, de regressão, eu tenho que lembrar de colocar aqui, gente, o residual, tá? Storage residual. Tá? Aí ele calculou de novo, vamos para cá. Tá aqui o residual. Aí eu venho aqui para... ele não gerou gráfico, né? Ele não gera o gráfico aqui. Espera um pouquinho, gente. Graphics, for one. Gera sim, gente. Tá. Aí ele gerou isso aqui. Olha os outliers aqui, pessoal, como a gente consegue ver. Tá? Com relação ao lado direito, gente, lembra aquela conversa mole que ele usou de amorticidade, dos residuais ter que estar bem distribuídos? É isso aqui, tá, gente? Tá tranquilo. Agora eu não sei se os dados são normais, tá? Vamos verificar?
É o mesmo valor aqui, porque repetiu 2 vezes. Eu calculei 2 vezes. Vamos stat, basic statistic, normality test, residual 1. Deu maior do que 0,05, problema, sem problema. Então, olhando isso aqui tudo, ou seja, quais são as análises que eu fiz? Melo CP, o erro residual que tinha lá, o erro, analisei o R-square ajustado, vi o erro também de cada modelo, e aí a melhor solução que eu tenho é justamente a equação com os dois x's. Que equação é essa, gente? É aqui, ó. Y1, ou seja, esse modelo eu posso utilizar. Ele está validado e aprovado. Tudo bem? Ok, pessoal. E aí, gente, eu não vou fazer mais não, tá? Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu analisar aqui uma coisa. Apresentação. Eu tinha colocado outro exercício aqui. Vamos fazer? Vamos, porque isso aqui eu acho que é meio confuso para vocês, tá? No próximo vídeo a gente faz esse exercício. Muito obrigado.